10h55, agora a gente troca a trilha, que é hora da gente falar de cultura aqui no nosso jornal. Eu adoro essa temática, a Brasa é leve, é gostosa. Porque os temas estão sendo bastante pesados aqui, né? Droga, latrocínio, então vamos dar aí uma viajada na cultura, que é essencial para o ser humano. Se a cultura fosse mais valorizada no Brasil, talvez a gente estava falando tanto de latrocínio, de drogas, enfim, é a parte legal do programa. Antes da gente apresentar o nosso entrevistado, que é cineasta e também ele é cantor, é fã de geek, do mundo geek, da cultura nerd. Você sabia que hoje, daqui a pouquinho, às 2h da tarde, começa a Gamescom Latam, uma das maiores feiras de games do mundo? Eu sabia porque você falou sobre esse assunto ontem lá no Notícias do ABC e vai rolar lá no Expo Imigrantes, né, no Centro de Convenções de São Paulo. O governador em exercício, Felício Ramute, junto com o prefeito Ricardo Nunes, vão estar participando da abertura do evento, que recebe jogadores, produtores, né, designers, quem criadores de games. Vai ser uma feira muito bacana que acontece até o domingo. Vamos ver se a gente manda um repórter lá para mostrar tudo o que está acontecendo. E é uma área que está movimentando muito dinheiro, então assim, aquece a economia, é uma área que os jovens gostam muito, então assim, vale a pena a gente mostrar o que está acontecendo por lá. E é uma profissão do futuro. Exatamente. Publicitário, músico, cineasta, Nando Rodrigues, seja muito bem-vindo aqui na Guardiã da Notícia. Bom dia, satisfação em recebê-lo. Muito bom dia, obrigado Gabi Braz, obrigado pelo convite a todos da Guardiã. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre cinema e cultura. Você é produtor independente. Sim, produtor independente é quem tira do bolso, quem arranja meios para fazer de uma forma criativa, fazendo muito com pouco. Como? Por exemplo, o cinema, na verdade, o pessoal pensa em cinema, já pensa logo em... Usando o nosso nicho nerd geek, o pessoal já lembra de Marvel, Vingadores, coisas grandes. Hollywood. Mas até pra chegar lá, essa pessoa tem que começar de algum lugar. E aqui no Brasil, por exemplo, nós começamos no cinema independente. O cinema feito com poucos recursos, né? E é onde nós estamos na nossa etapa hoje com a nossa produtora, que é a Raciocinando Filmes, e com as nossas produções também. Como é que é a sua trajetória? Como é que você começou nesse meio? Por acaso? Ou era vocação? Era sonho? Meta? Minha carreira artística iniciou... na música, na verdade, né? Com as bandas, eu tenho banda de rock desde a minha juventude, da minha adolescência, né? E aí, durante a minha faculdade, eu sou publicitário, fiz publicidade e propaganda. Durante a faculdade, eu me identifiquei muito com o audiovisual, né? Sim. E aí eu fiz algumas oficinas gratuitas aqui, pela cultura mesmo aqui de Mogi. E aí foi nesse caminho que eu me identifiquei com o cinema. Quanto tempo, mais ou menos, isso? Olha, esse ano eu tô fazendo 10 anos de cinema agora. Foi quando eu comecei. Você começou nas oficinas da prefeitura. A gente reclama muito, né, Gabi? Nosso público, porque as prefeituras, fundos sociais fazem cursos que às vezes não funcionam. Pra você, funcionou. Funcionou. Seu pontapé inicial nessa carreira foi através desses cursos oferecidos por prefeituras. E olha que legal, não apenas funcionou, como hoje, 10 anos depois, eu sou professor de cinema, tô dando a oficina que eu fiz lá atrás, só que do meu jeito. Eu criei uma oficina chamada Raciocinema, que a minha produtora é Raciocinando, fiz o Raciocinema. Perfeito. E aí estou ministrando essa oficina agora. E fala um pouquinho desse período aí, cinema independente. Pra gente começar, tem que ser independente ou de repente o cara tem uma sorte danada, tem um padrinho bom, já começa com financiamento da Petrobras, por exemplo? Como é que essa sua trajetória? E como é que você se banca? Tem que do pai, da mãe, da família? Vende rifa? Como é que é a sonho. pegada? Esse de rifa acontece. Então, acho que é bem raiz o processo. Bem raiz. Inclusive, por exemplo, eu sou católico, né? E na igreja católica a gente fez o filme da Paixão de Cristo. E foi exatamente isso, foi fazendo rifa pra conseguir levantar fundos pra fazer o filme, porque a gente não tinha verba, não tinha fundos, então era um grupo de amigos fazendo também, né? Mas no caso da produção independente, a gente, inicialmente, são recursos próprios. Mas agora vocês têm Paulo Gustavo. Agora, você já sabe, né? Já conhece. 700 milhões de reais vieram para São Paulo nesse ano de 2024 para incentivar o audiovisual. Mas a partilha é legal, é bem feita? Você tem acesso a ela para sua carreira ou tem que ser maior? Você conseguiu algum recurso da Paulo Gustavo? A gente foi contemplado com a Paulo Gustavo com essa oficina. Então, por exemplo, os alunos que estão fazendo a nossa oficina da Raciocinema é de uma forma gratuita, 100% gratuita. Por conta desse apoio da Paulo Gustavo. Por causa do apoio da Paulo Gustavo. Olha que legal. Eu quero fazer Paulo Gustavo para Guardiã para fazer nossos documentários das nossas cidades. Já chama Raciocinando já para fazer a produção do vídeo. Eu tô falando muito isso, que eu tenho muitos projetos aqui com a Guardiã, né? E um deles é entrar nesse mercado de documentários. É muito bom. Que é muito importante pra gente, pra mostrar a história. Mas vamos voltar a falar de você. Você fez A Lenda de Fênix em 2018. Nossa. Antes de você contar um pouquinho da história, vamos rodar o trailer pra ver um trechinho do filme?
que é o legado, senão o objetivo de honrar aquilo que foi construído pelo seu antecessor? Todos nós temos somente uma vida. Uma vida para se levar dignamente. Por isso, ela é tão apreciada e sagrada. Por ela devemos dar o melhor de nós a cada instante. E a verdadeira missão de um cavaleiro é lutar pela paz e a justiça na terra. Torne-se uma montanha contra o mal. Jamais recue mesmo que a sua vida esteja em perigo. É neste momento que você mostrará a sua verdadeira força. Torne-se um dragão contra as cachoeiras e suba as correntezas. Honre o seu legado. O Dragão de Rosan. Em breve. Essa é a continuação da lenda, né? Isso, esse é o filme do Dragão de Rosan que nós estamos produzindo nesse exato momento. Acabamos de terminar as gravações na sexta-feira. Quem tá financiando? Esse, na verdade, a gente conseguiu parte dos meus recursos próprios do bolso. Pegou a gente aqui na Guardiã. Tem que se virar, né? Vende uma cota Dá um aqui, pulo. outra ali. A gente tá pegando um pouquinho de cada. Eu fiz também uma vaquinha coletiva, o crowdfunding, né? Pra levantar alguns recursos. E também um pouco de LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que é uma lei de incentivo aqui de Mogi das Cruzes. Mogi, a gente conseguiu um patrocinador. A gente não conseguiu toda a verba que a gente gostaria, mas dá pra dar um start inicial pro filme, né? Mas, ô Gabi, já tá falando tanto aqui em fazer produção, dá uma ideia, um filme desse como você tá acabando de produzir aqui, nós estamos falando em quanto de investimento? Olha, um filme... pelo menos uns 100 mil reais pra fazer um filme desse. Um curta-metragem. Um curta. No mínimo. Quanto tempo de duração? O curta? É esse que vocês estão Por fazendo. volta de uns 20, 25 minutos. 100 mil reais, é um investimento bem razoável. Investimento... É até pouco, na verdade, porque assim, é o pagamento da equipe, as diárias, as locações. Edição, pós-produção. É porque o pessoal pensa, não é 100 mil reais que eu vou colocar no meu bolso. É Não, tudo aqui. Não. Na verdade, Já é investimento. na verdade mas não sobra. eu sou o único que não é Às pago. vezes falta, às vezes falta. Exatamente. Bem-vindo ao clube. É isso. Agora, olha, que eu adoro essas coisas, né? Pode mostrar aí. Eu trouxe... O que é isso? Isso aqui, na verdade, eu trouxe com exclusividade. Essa é do filme que a gente fez. Parece que é o Cavaleiros do Zodíaco. Né? Esse é dos Cavaleiros do Zodíaco, o nosso filme. Esse cabe. Não cabe. Pode colocar, acho que cabe. Não cabe, não. Ele é expande. pequeno. Expande. Não, é pequeno. Cabe? Ele eu não quero estragar. Aí... Ó, vou fazer uma foto depois. Já coloca o close nela. Eu adoro essas coisas, eu fico enlouquecida. E esse aí vai ser para um dos personagens desse filme. Desse filme, esse aqui, quem vai usar vai ser o Gutenberg Lins. Que ele vai interpretar o Doco de Livro, o Cavaleiro de Ouro. Certo. Então, a gente trouxe pela primeira vez, na verdade, com a maior fidelidade, uma armadura de ouro para um filme de Cavaleiro do Zodíaco. Só 2 pessoas fizeram isso, o filme oficial de Hollywood e nós aqui no Brasil. E vocês, mas vocês tiveram alguma licença para fazer dos Cavaleiros Zodíacos? Ou vocês criaram uma nova roupagem com os personagens de vocês? Isso, na verdade, o que a gente fez? A gente criou uma nova história, né? E ele é um fan-filme. Então, tanto a Lenda de Fênix, que foi a primeira que você comentou, quanto esse do Dragão de Rosan, são fan-filmes. É um projeto feito de fã para fã. É como se fosse uma licença poética, quase que uma paródia, só que de uma forma feita mais profissional, usando o cinema como base pra fazer, né? Então, assim, ele tem uma linha meio tênue ali entre a questão dos direitos autorais, mas ele é um conteúdo pra rede social, conteúdo pra YouTube, entendeu? Ah, legal. E a gente não pode lucrar com o filme, não são fins comerciais, né? Apesar de a gente ter a verba pra pagar a equipe, porque todos são do audiovisual, todos precisam receber pra isso, né? E vocês, depois, vocês fazem um lançamento, quem vocês convidam pra assistir? Quem é o público-alvo de vocês? Aí que vem a parte legal. O público-alvo é totalmente nerd e geek, né? O pessoal que gosta de anime, otakus, né? Cosplayers. E assim, o nosso filme, ele tem muita ligação com muitos dubladores. Inclusive, um dos dubladores, ele está atuando no filme, que é o Bruno San Gregório, que ele dubla vários animes por aí hoje em dia. Diretor de dublagem, ator também. E ele vai ser o vilão do filme. Então, assim, quando a gente fizer a nossa estreia, todos os dubladores que estão dublando o filme, pelo menos a gente vai fazer vão participar da estreia. E o pessoal que gosta de anime, nossa. Mas e uma curiosidade minha também, como é que define a história? Sem entrar em spoiler, o primeiro filme, qual que é o objetivo dele? Esse segundo, o que vocês querem contar? E por que vocês definiram isso? É ter um público direcionado já pro público geek ou é pro público em geral? Como é que vocês criam a história? Porque tem tantas histórias, as pessoas têm tanta coisa pra ver em rede social, em YouTube e tal. Como é que vocês criam a história pra atrair público?
Bom, o primeiro filme foi focado no Ikki de Fênix, que é um dos protagonistas, só que ele começa como vilão. Então ele tem uma história, uma carga dramática muito alta. Então foi por isso que eu escolhi começar com ele. E aí na continuação, que é esse do Dragão de Rosan, esse é o meu personagem favorito, que é o Shiryu de Dragão, que é o cabeludão que você viu lá. Então ele é o meu personagem favorito, é o favorito de muitos dos fãs. Então assim, pra criar a história, a gente usa o desenho, o anime, o mangá como base, mas eu gosto também de sempre colocar coisas novas. Que foi que, por exemplo, Hollywood não fez. Eles fizeram um filme do Cavaleiro do Zodíaco, lançou ano passado, oficial com o Japão. Hollywood com o Japão fizeram, foi oficial. Só que eles não conseguiram atingir o fã. E é justamente por isso que a gente tá fazendo esses nossos projetos. Porque a gente faz essa conversa de fã para fã, que é o intuito do fan filme. Só que tentando usar um lado mais profissional do cinema independente. Perfeito, isso. E queria que você falasse sobre a região. Como é que está a questão de produção regional? Tem incentivo, tem mercado? Ou tem que sair daqui para São Paulo? Ou de repente tem uma região aqui com 3 milhões de habitantes, quando a gente inclui Guarulhos? Ou a gente não consegue ver? A gente não vê porque não quer ou não tem que ir para São Paulo. Qual é o futuro do cinema e do audiovisual aqui nessa nossa região? Até porque Suzano montou um estúdio, não sei para quem tá lá. Montou um estúdio maravilhoso. Dizem que foi montado um estúdio maravilhoso lá. A gente não viu ainda nada rolar de interessante. Falta o quê? Estrutura, vontade, gente, dinheiro? Gente produzindo tem. Isso tem bastante, viu? Porque assim, Visíveis ou gente que não quer ver? Não, eu não sei aonde que tá o gap de comunicação ali, entre quem está produzindo e quem está acompanhando, mas está sendo feito. Por exemplo, a minha parte, de uma forma estratégica, é fazer justamente esse filme chegar no nicho nerd geek. Perfeito. Porque eu sei que muitas pessoas não sabem que existe... Assim como eu, que eu pego a câmera, vou lá e produzo, as pessoas não sabem que as pessoas produzem filmes, assim... Vocês já estão produzindo com celular? Ainda não. Você sabe que já tá rolando, já tá rolando. Tem muitos festivais que rolam, né? Mas assim, as pessoas não sabem que as pessoas fazem filme aqui. O pessoal só assiste a novela, a Globo lá e filme no cinema. Não sabe que pessoas pegam o celular, a câmera e vão lá e fazem no modo raiz, vamos dizer assim, né? Então, assim, meu intuito... Mas esse filme que você tá fazendo aqui, por exemplo, não poderia passar numa pré-sessão no cinema aqui de Mogi? Ou isso é um caminho longuíssimo e tem dinheiro, depende de patrocínio? Por que de repente, no cinema de Suzano, tem um tema novo aqui de Mogi? Sim. Então, é impossível chegar lá? Impossível não é, e essas articulações já estão sendo feitas. Algumas pessoas já conseguiram. Tem um amigo nosso, Rodrigo Campos, que ele fez um documentário da Serra do Itapetí, que é o Serráqueos. Ele exibiu no Cinemark. Ele já vê. Meu amigo, ele tá com a gente no projeto também. Meu amigo pessoal. E então, ele conseguiu exibir no Cinemark, passou na sessão da tarde. Então, são caminhos que a gente vai aos poucos conseguindo traçar, né? Mas assim, não é de uma hora pra outra, né? É uma escada, vai subindo degrau. O mercado tá funcionando bem aqui na região? Tá muito atrás do que deveria ser. Ainda não está não está no ponto que a gente gostaria, mas a gente tá traçando um caminho pra chegar lá. E aqui na Guardiã, vamos tentando, né, Gabi? Dentro das possibilidades, divulgar, apresentar, mostrar, destacar. Patrocínio sempre vai faltar. Como é que você faz pra conseguir patrocínio aqui na região? Pelo amor de Deus, me patrocina ou nem assim? Então, por exemplo, a gente tá com esse projeto do Dragão de Rosan. Ele foi contemplado pela LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura. E é como que funciona, por exemplo, eu consegui... Você tem que ter o CNPJ aqui na cidade. Não, na verdade, a gente tem que ir de empresa em empresa. E a empresa faz a transferência. Como a Rouanet, como a Lei de Incentivo da Cultura, aí faz PROAC. Exatamente, aí faz o abatimento né? do imposto. No caso de Mogi, é o ISS e o IPTU. São esses dois formatos. Então vai ter bastante. Tem grandes bastante condomínios aqui Então quem estiver assistindo, já faz o aporte aqui pra gente. 11h10 Para fechar, vou fazer ao vivo aqui um convite. Se você quiser deixar disponível os seus filmes, a gente vai deixar lá na Guardiã da Notícia rodando, na nossa home do nosso site. Maravilha. Tá bom? Bastante gente vendo, hein? Bastante gente vendo. E quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, faz como? Quem quiser conhecer mais, temos o nosso canal no YouTube, que é o Raciocinando, é youtube.com/raciocinando, e o Instagram também é @raciocinandofilmes, e o meu pessoal, Nando Rodrigues, ok. Obrigada. Sucesso, muito sucesso.